poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, tudo sobre a vitória do São Paulo contra o Ceará, o destino de Igor Gomes e recordes da torcida tricolor não param. Então, vamos embora pro vídeo. Gols da vitória do São Paulo, hein, Pascoal? Olha aí, 2-0 em cima do Ceará. Tem polêmica da arbitragem já pra Renata mostrar pra gente. Mas o que interessa para o São Paulino é que o Caleri voltou a marcar depois de 8 jogos sem marcar. Está ali Caleri para fazer o gol. O jogador que tem muita qualidade técnica e o homem que define jogadas. E aí é aquele negócio, né? E aí vem ali o jogador que quase não entra, né? O Nahuel Bustos. Entra para fazer o gol numa bola do Igor. O Igor, que a torcida do São Paulo detesta, vai buscar essa bola e acaba tocando para o Nahuel Bustos fazer o gol. 2-0 para o São Paulo. Mas tem aí, vou deixar você falar, tem 2 lances. Tem mesmo? Tem 2 Ou arbitragem um a favor do Ceará, e estava 0-0. E outro a favor do São Paulo, que o árbitro dá o pênalti. Aliás, colocaram um árbitro completamente inexperiente numa partida dessa, valendo uma grande discussão, uma grande batalha entre os dois para superar, para sair de uma zona perigosa do Campeonato Brasileiro. Aí eu acho que o pessoal flerta com a falta, que pensa que a gente não tem capacidade de raciocínio, né? Bota esse tipo de árbitro. Não, vamos botar esse aqui, porque esse é um jogo. Que jogo? Esse jogo tá valendo muito. Vale a fuga no rebaixamento. Vale mesmo. E os dois estão brigando por isso. E aí o São Paulo faz 2-0. Mas tem esses 2 lances. Um a favor do Ceará, o jogo estava 0-0, e um a favor do São Paulo, o jogo já estava 1-0, mas tem um lance de penalidade para cada lado. E eu vou deixar a Renata falar porque... Antes da Renata, eu só vou chamar o Edu Afonso, porque aí acontece o seguinte, o São Paulo com a vitória foi a 34, né, Edu? E aí deu uma respirada legal, porque o Avaí tem 28, o Avaí que venceu o Galo, né? Eita, então o São Paulo está 6 pontos acima da zona do rebaixamento. Já o Ceará, com a derrota, ficou com 31, então só 3 pontos, ainda corre risco, certo, Edu? Tudo bem, Bruno? Como é que você está? Muito boa noite. Eu falo aqui do Castelão. Você está com uma equipe aí, um time de futebol completo. Um abraço a todos. 43 mil pessoas acompanharam o jogo. Olha, arbitragem, a Renata vai falar muito. Eu só vou citar aqui 2 posicionamentos. Um muito veemente do Ceará, dizendo entrar com uma representação na CBF contra o árbitro da partida. E um mais light do São Paulo, uma palavra do Rogério, dizendo o seguinte: o árbitro estava inseguro e por essa insegurança do árbitro eu substituí o Nestor e o Luciano no intervalo. Bem demais. Eles tinham cartão amarelo e não tive segurança que ele manteria meus 2 jogadores em campo devido à insegurança do árbitro. Aí os lances capitais, a Renata vai dar um show aí e vai falar um pouquinho. Eu vou falar um pouco mais do jogo. Foi confuso, complexo e teve alguns pontos altos, né? O Caleri quebrando a sequência de 8 partidas sem marcar. O Igor Gomes, que fez a assistência, sendo ovacionado pelo torcedor do São Paulo, que gritou o seu nome aqui na Arena Castelão ao final da partida, e ele agradeceu. E um número bastante interessante: são 31 jogos do São Paulo em 106 dias. E agora, finalmente, São Paulo vai ter uma semana inteira para trabalhar. A última vez que aconteceu uma semana inteira de trabalho foi há 106 dias, de lá para cá o São Paulo jogou 31 vezes. Por coincidência, essa semana inteira aconteceu exatamente entre um jogo do Ceará e do Avaí no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. 2 dias de folga para o elenco, quarta-feira começa a preparação para o jogo contra o Avaí e depois mais uma semana de preparação para a final da Sul-Americana, dia 1º, contra o Independiente Del Valle. Vou trazer o Rogério Ceni, porque o assunto com o Rogério não ficou, Bruno e companheiros, sobre o resultado, sobre a insegurança da arbitragem. O Rogério falou depois da partida contra o Flamengo a seguinte frase: se eu estiver aqui no ano que vem, e repetiu, se eu estiver aqui no ano que vem. Então hoje nós questionamos o Rogério o porquê dessa frase e se existe, mesmo com o contrato renovado desde 12 de julho para 2023, possibilidade dele não ser o técnico do São Paulo no ano que vem. Vamos acompanhar o técnico tricolor. Há alguma chance de você não estar no comando do São Paulo na próxima temporada? Eu preciso ser campeão para continuar. Eita. Por mim, não estou falando pelo São Paulo, eu sei do carinho, do jeito que as pessoas me tratam aqui dentro. Só tenho, já falei, em todas as situações do clube em si, das dificuldades, é uma coisa, mas nós somos movidos a conquistas. Nós viemos aqui para Fortaleza para ser campeão. Nós somos ao Flamengo para ser campeão. E o São Paulo, por mais dificuldades que apareça, a Sul-Americana é a grande oportunidade que o São Paulo tem de ser campeão.
com todo respeito, e é um baita time. Ontem, no avião, eu vi outro jogo do Independente Del Valle, um time de muita posse, muita qualidade, lembra muito o Fluminense na maneira de jogar, de controlar o jogo. Mas a gente só vive de conquistas, só marca a história quem conquista. Então, eu preciso da vitória, os atletas precisam da vitória, o clube precisa desse planejamento para 2023. Eu não sei se o clube está pronto para voltar a uma Libertadores em 2023, no sentido técnico, financeiro, mas nós precisamos do momento, do título, da vaga, e aí nós vamos descobrir se nós estamos prontos para montar uma equipe. Quando eu falo montar, as pessoas, não estou falando que ninguém vai embora daqui. Eu preciso de jogadores com algumas outras características que alguns aqui não têm. Independente dos que vão renovar, que vão ficar, que vão abrir mão um pouco de salário para baixar também o salário para continuar, porque se faz parte disso. Ninguém está dizendo que alguém vai embora. Só estou dizendo que em conquistando, se a gente conseguir esse feito, que seria muito importante, algumas características nós não temos em alguns jogadores. Por exemplo, hoje, quando o jogo estava com a mais, o Ceará veio para cima, se nós tivéssemos 2 caras de velocidade com boa habilidade, nós poderíamos ter puxado com vários, nós não temos essa característica. Então, quando eu falo, é nesse sentido. E eu acho que é melhor a gente ganhar o título. Acho que é melhor a gente ser campeão. Cara, a análise muito bem feita e jogou pra torcida. Mandou bem demais. Sabe usar as palavras. Mesmo com todas as dificuldades. Copa do Brasil, acharia praticamente com todo respeito, no dia que começou a Copa, nós ganharmos, seria uma coisa muito difícil de acontecer. Campeonato Brasileiro a longo prazo, com times que existem no Brasileiro hoje, muito difícil. Mas na Sul-Americana, já que nós chegamos, e foi difícil, porque nós viemos aqui e passamos um sufoco. Onde mais nós passamos sufoco? Contra o América, né? Não, desculpa, a América foi em Atlético Goianiense, virar um jogo 3-1. Desculpa, na vida não se pode deixar passar a oportunidade de ser campeão. Eu sei que os outros também pensam assim, mas nós temos que pensar e executar. Nós temos que pensar e ser campeão. Essa é a função da gente, mentalidade vencedora para todos. Então nós temos que treinar um time, aproveitar. Depois de muitos meses nós vamos ter 2 semanas sem jogo no meio. E é assim que a gente tem que pensar. Eu acho que é o melhor a gente pensar pelo clube, é o título, e depois a gente vai analisar se nós temos condições de disputar uma Libertadores de fato. Mas aí é mais para frente. Com o título é melhor, eu acho que ajuda o clube em várias situações. E depois nós vemos aí sobre continuar ou não. Não é o clube, já repito, sou super bem tratado por todos aqui, mas as pessoas só querem saber de quem põe título, põe quadro na parede. Essa é a verdade. Olha o Rogério, hein? Deixando no ar mais uma vez a permanência dele no comando do São Paulo. Para fechar, Bruno, negociações de renovação congeladas até a final da Sul-Americana. O São Paulo não toca no assunto com Miranda, Reinaldo, Rafinha, tudo mais. O Ceará tem o Curitiba na próxima semana. Olha lá em Curitiba, jogo de 6 pontos na zona de rebaixamento. E o São Paulo ganha, 2 dias de folga para os jogadores descansarem. Só quarta-feira começa a pensar no Avaí no próximo final de semana, Bruno. Valeu, Edu, ótimo, tá aí o desabafo do Rogério, é importante também pra gente discutir nos nossos programas. Obrigado, viu, Rê? Os casos de arbitragem também envolvendo essa partida, rapidinho, porque o linha de passe já vai começar também. Chegar. Eu acho que o primeiro ponto é no pênalti marcado para o São Paulo, e aí o que acontece? O árbitro marca no campo de jogo, o VAR chama o árbitro para rever o lance. Primeiro ponto aí, erro do VAR, por quê? Porque se ele definiu que foi fora da área, ele não tem que chamar o árbitro, ele tem que informar. Pela imagem que nós temos, para mim o contato faltoso ocorre dentro da área e o pênalti deveria ser mantido. Mas o grande ponto... A gente viu a primeira imagem do pênalti discutido ali pelo Ceará, né? E aí esse pênalti foi dentro ou fora da área? Exatamente, o árbitro marca dentro da área, o VAR chama, só que o VAR, se é lance factual, que ele definiu que foi fora da área, ele não tinha nem que chamar. Porém, o VAR de hoje era o Adriano, que é um árbitro que já mostrou em outros jogos que sequer conhece a regra do jogo, em Brusque, Vasco, Internacional e Fortaleza, se não me engano, que o VAR dele vive salvando ele nos jogos, e esse não é lance para ele chamar o árbitro. É lance para ele informar. Foi dentro, foi fora, e aí você muda o cartão conforme o que ocorreu aqui. E aí entra também aquilo que o Pascoal já falou, que o Edu falou, um árbitro que é apenas o 2º jogo dele na Série A do Brasileiro. Segundo, como que você escala um árbitro inexperiente para um jogo desse? E no VAR, um VAR Brasil, que não sabe gente. a regra do jogo. Então, esse caso, para mim, é caso de terapia. Porque aí a gente mostra, a comissão mostra que realmente é um absurdo. Sim. O que se está fazendo com a arbitragem. Sabe, o cara não conhece a regra e continua escalado.
O outro é o segundo jogo, vai para um Ceará e São Paulo, valendo tudo que está valendo. E aqui, para mim, pelas imagens que nós temos, a sensação que eu tenho é que acabou sendo dentro da área. Então seria pênalti e amarelo, não fora da área e vermelho. Se é inconclusivo, é mantida a decisão do campo. E não assim, vem ver aqui porque eu não sei o que aconteceu. Exatamente. Não é caso de terapia, de psiquiatria. Aí. Eu Não, vou cancelar o psicólogo. Aí também tem uma questão de ótica. Você vai me desculpar, mas aí tem o desconhecimento da regra e a questão de ótica, de não saber onde que aconteceu a falta. Exato. Hora de falar sobre a torcida do São Paulo, que não para de bater recordes e mais do que isso, de garantir dinheiro ao tricolor. O São Paulo já bateu o São Paulo, através da sua torcida, já fez de 2022 o ano de maior receita da história do clube com bilheteria. São até esse momento 61 milhões de reais de bilheteria bruta. Tirando todos os descontos, esse valor cai. Mas tudo que se arrecadou com os jogos do São Paulo na atual temporada já equivalem a 61 milhões de reais. Essa grana foi conquistada em 33 jogos. Média de 1,8 milhão de reais por partida. Só a título de comparação, a melhor marca do São Paulo com bilheteria era do ano de 2019 com 38 milhões de reais. Então o São Paulo quase dobrou o recorde anterior, e com o detalhe de que ainda tem mais 6 jogos para disputar até o fim da temporada. Detalhe importante, dá uma olhada nesses números. O jogo em que o São Paulo mais faturou com bilheteria na atual temporada foi contra o Flamengo, semifinal da Copa do Brasil, o jogo em que o São Paulo errou a mão em relação ao preço dos ingressos, mas conseguiu faturar 6 milhões e 200 mil reais em uma única partida. Aquele jogo contou com mais de 51 mil pessoas. O jogo depois do Flamengo com maior arrecadação foi a semifinal contra o Atlético Goianiense, dessa vez pela Sul-Americana. Foram 5 milhões e 800 mil reais para um público de 54 mil. Na final do Paulistão contra o Palmeiras, 5 milhões e meio de reais. Na oportunidade, mais de 60 mil pessoas estiveram no estádio. Para completar, queria destacar o confronto entre São Paulo e Corinthians, semifinal do Paulistão, 53 mil pessoas, 3 milhões e 800 mil reais. Esses são os 4 maiores públicos, ou melhor, essas são as 4 maiores receitas do São Paulo com o seu estádio. Tudo isso e muito mais com os 33 jogos, totaliza esses 61 milhões de reais, é muita grana. Só a título de comparação, o São Paulo não fatura 61 milhões de reais por ano com patrocínio master, não fatura com sócio torcedor, não fatura, poucas receitas vão render ao São Paulo 61 milhões de reais nessa temporada com uma bilheteria. Esse número ainda vai subir. Uma última estatística que é super importante: o São Paulo vem de 11 jogos seguidos, levando mais de 30 mil pessoas. E olha que várias dessas partidas são pelo Campeonato Brasileiro, onde a campanha do time é horrorosa. Então, parabéns ao torcedor do São Paulo, que tem feito enorme diferença na atual temporada. Bora mudar de assunto e falar sobre o novo destino de Igor Gomes. Que ele não fica no São Paulo, eu tô contando para vocês há vários dias, semanas, para não dizer meses. No finalzinho do mês de agosto, lá em Portugal, surgiu a especulação de que o Sporting tinha interesse em contratar o Igor Gomes. Chequei com um representante do Igor Gomes e também com uma pessoa que cobre muito bem o esporte, no caso o Hugo Cruz, vocês conhecem, cara que é inclusive membro do nosso canal. O Hugo trouxe a informação de que o Sporting não tem interesse no Igor Gomes, e aí quando eu fui conversar com o representante do Igor Gomes, ouvi essa confirmação. Segundo esse representante, o Igor foi sugerido para os 3 grandes de Portugal, para o Sporting, para o Porto e para o Benfica. O Sporting acabou descartando, o Rubem Amorim entende que o Igor Gomes acrescentaria pouco, mas em relação a Porto e Benfica, as conversas seguem. Não dá para dizer que existe uma proposta oficial ao jogador, mas a tendência é que a partir de 1º de outubro, quando o Igor Gomes puder assinar um pré-contrato, aí sim as conversas se intensifiquem, e o Porto me parece ser aquele com mais intenção de contratar o atleta. O São Paulo não leva absolutamente nada, normal, você sabe que em fim de contrato, o jogador assina um pré-contrato e é ele quem leva toda a grana, que seria, entre aspas, da compra dos direitos econômicos. Igor, que se mantém como titular apesar dos protestos de torcedores, é o homem da confiança do Rogério Ceni. É bem verdade que perdeu um pouquinho do espaço depois da expulsão contra o Atlético Goianiense, fica somente até março, quando termina seu vínculo. Luizão, outro jogador formado nas categorias de base do São Paulo, também está de saída sem render qualquer centavo. O contrato dele termina em janeiro, ele inclusive já pode assinar um pré-contrato, interessa a times portugueses e também a times ingleses. Só para arrematar sobre Igor Gomes, Botafogo é outro interessado, mas o Igor já deixou bem claro, até para os dirigentes do São Paulo, que vai deixar o tricolor porque tem o sonho de jogar no futebol europeu. Vamos começar falando do jogo de ontem, né? O São Paulo consegue uma vitória importantíssima, era um confronto direto, e agora, de acordo com o Rogério, se aproxima aí do G8, né? Você falava de Z4 no sábado e fala de G8 no final de domingo. Ainda acho que tem que ficar preocupado com o Z4.
Mas vencendo o Avaí você se distancia mais, cola mais lá no pelotão lá de cima e aí dá uma respirada. Mas eu só vou estar tranquilo quando chegar aí no final dos 45, 46 pontos, que aí o São Paulo não terá nenhuma chance contra o rebaixamento do Brasileirão. Lembrando que o São Paulo fez aquela partida do São Paulo de sempre, né? Jogo aberto, jogo pra frente. Tomou chances de tomar gol do Ceará, mas também teve chances de fazer. E uma arbitragem, como disse a Renata Ruel, muito conturbada, muito enrolada. Mas no final das contas deu tudo certo. O São Paulo ainda assim no segundo tempo mesmo com a mais, com muitas dificuldades contra o Ceará. Felipe Alves novamente bem. Mas o importante foi o resultado. O que a gente queria era o resultado veio. E aquele 2x0, o 2x0 foi tranquilo. O segundo gol foi no finalzinho do jogo, né? O São Paulo tem extrema dificuldade em matar o jogo, é impressionante. E sofre defensivamente. Mas sai com os 3 pontos, um alívio. Teremos uma semana cheia de paz e tranquilidade para o São Paulo ir treinar contra o Avaí. E também se preparar contra o Independente Del Valle, que de acordo com o Rogério Ceni tem um futebol semelhante ao Fluminense. Lembrando que o São Paulo folga segunda e terça, volta os treinamentos na quarta. Aí outro confronto direto aí contra o Avaí do Lisca, e aí quem sabe mais 3 pontinhos. Com certeza, casa lotada. Tenho até a impressão que será recorde de público, porque é o último jogo antes da final. Lembrando que em Córdoba nem todo mundo pode ir, ainda mais está ocorrendo um evento importantíssimo em Córdoba quando houver a final da Sul-Americana, que é o Congresso Mundial de Dermatologia. É isso mesmo, minha gente. Não tem nem vaga em hotel. Então tá complicado a estadia, é complicada a viagem também, porque são poucos voos. Então assim, o São Paulino que for é guerreiro, mas eu não tenho dúvidas aí que a maioria no estádio será de São Paulinos. E esperamos aí que o Rogério Ceni possa acertar a equipe até o dia 1º de outubro. São Paulo aí que também conversa aí com a LG para fazer o patrocínio desse jogo e ficar no lugar da Roku. Já falei isso em vídeos anteriores. Então, assim, esperemos novidades durante a semana. Tanto dentro de campo, quanto fora de campo, quanto de mercado, quanto de patrocínio. Porque, como sempre digo, o São Paulo não para. Mas o mais importante foram os 3 pontos. É o São Paulo aí caminhando para o seu final de temporada, quem sabe com um título internacional. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima segunda-feira a todos, com uma vitória tricolor, por que não? E valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.